Vamos começar a nossa live de quinta-feira às 14 horas. Hoje mais um tema muito interessante que a gente teve que cavucar aqui, como Provérbios fala, né? Que a gente deve buscar a Deus, buscar sabedoria como a tesouros escondidos. Como a tesouros escondidos a gente deve buscar a sabedoria. As coisas valiosas de Deus, elas estão escondidas, elas estão encobertas, para que a gente, ser humano, venha descobri-las. E uma dessas descobertas aí é esse vazio, é essa angústia que a gente tem até que a gente encontre com o nosso Criador. Tem uma novidade no Clube do Crescimento essa semana, que são as camisas de mentalidade empreendedora que a gente está começando a vender. Fizemos um novo Instagram aí, Clube Story. Aqui eu tô vestida com uma delas, ó. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para governar a sua vida, dar ordem à sua vida, dar sentido à sua vida. Você é responsável pela sua vida, não seu pai, não sua mãe, não seu cônjuge, não seus filhos, não os acontecimentos. Nada disso, as circunstâncias, elas não definem a sua vida. Ninguém é culpado pelo seu destino. Você é o único responsável pelo seu destino. E aqui a gente já tá com 4 cores de camisa. Depois entra lá no Clube Story. A gente tem 4 cores de camisas e 4 frases, tá? Está à venda lá. Tá à venda, mas aonde, Júnior? Mercado Livre já entrou? Tá no Instagram e no Facebook. No Instagram e no Facebook. A gente vai colocar no Mercado Livre, a gente vai espalhar por aí. E na Shopee também. E na Shopee também. Vamos colocar na Shopee e no Mercado Livre. Já as camisas estão lá pra gente dar sequência aí nesse projeto de com umas frases aí, causar uma leitura impactante por onde a gente passa, né? Então, se alguém passar por mim e ler "Você foi chamado para governar", é top, né? Faz a pessoa pensar, essa é a ideia, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa refletir. É o mesmo objetivo de Jesus lá pregando as parábolas, né? Ele nunca dava o entendimento completo, a explicação completa das parábolas, mas ele contava o ensinamento dele através de parábolas, porque ele forma mentes pensantes, né? E aí hoje a gente está baseado numa pergunta que foi feita em uma das lives do final de semana, e a pergunta é a seguinte: que angústia é essa que eu sinto quando tudo vai bem ao meu redor? Às vezes tudo vai bem ao meu redor, todas as circunstâncias que me rodeiam, elas estão bem, tá tudo bem, só que dá uma angústia lá dentro, dá um peso, um sentimento esquisito que eu não sei explicar. Que angústia é essa? E aí nós ficamos com essa missão de responder essa pergunta. Eu tinha 3 minutinhos ali, não seria possível responder naqueles últimos 3 minutinhos de live do sábado às 9 horas da noite. E hoje a gente vai cavucar esse assunto e vamos atrás de entender que angústia é essa, né? Tem muito testemunho na internet, muita entrevista com pessoas famosas, que elas comentam o seguinte, elas comentam assim: eu tenho tudo que eu quis, tudo que eu desejei, eu consegui, mas tem um vazio dentro de mim, dá um aperto dentro de mim às vezes, que eu não consigo entender, que eu não consigo preencher. E fato, é um vazio que o ser humano não consegue preencher. Vamos ao conteúdo. Quando eu penso aqui, já que a gente está falando de dor no nosso projeto Clube do Crescimento, a gente está falando de dor e a gente está falando de propósito de vida, não tem como nós, seres humanos, descobrirmos o nosso propósito de vida sem irmos à base da nossa criação, que é o Senhor, que é Deus, né? Então, tudo que eu busco entender, tudo que eu busco compreender, primeiro eu vou lá na sabedoria de Deus, na palavra de Deus. Sabedoria é o saber de Deus. E aí eu fui atrás de entender, de pesquisar onde que está essa palavra na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para achar resposta a essa angústia, achar um texto que nos explicasse essa angústia, né? E aí, entrando aí nesse contexto bíblico, quando eu pego angústia,
todas as vezes que no Antigo Testamento fala-se a palavra angústia, não está tratando desse aperto, desse vazio que muita gente sente, que muitos de nós sentimos, que todos nós um dia sentimos, uns não sentem mais, e a gente vai entender por quê, mas que aperto é esse? E no Antigo Testamento, o significado da palavra aperto tem duas palavras em hebraico que significam angústia, e todos eles estão falando de um sentimento ou emocional ou espiritual, né? Mas a gente essas palavras no Antigo Testamento, elas estão linkadas às circunstâncias, né? O Jó passou muito aperto nas dores que ele teve ali, na perda dos filhos, nas perdas materiais, na sua crise com a sua esposa ali, pedindo que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então a palavra angústia, nos contextos do Antigo Testamento, não tratam dessa angústia que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem um contexto muito parecido. Todas as vezes no Novo Testamento que aparece a palavra angústia, não está falando desse vazio que muitos de nós sentimos, que todos nós um dia sentimos. No Novo Testamento também está linkado às circunstâncias, né? De ser acometido por uma enfermidade, de passar algum tipo de sofrimento, de aperto, de doença, enfim. Então a gente não tem resposta para essa nossa indagação hoje, que dor é essa, a dor de angústia, quando a gente pega esta palavra angústia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando eu pego o significado dela, olha que interessante, porque aí a gente vai, como a gente foi na primeira live, para a etimologia da palavra, a gente busca significados aonde a gente pode encontrar. E no dicionário Aurélio, ele tem dois significados. A palavra angústia tem dois significados. Um deles é muito interessante para nós. Vou caçar aqui para nós, porque são muitos textos. Um é estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Você está sofrendo, você está atormentado com uma circunstância que você está vivendo. Ponto. Um significado. E segundo significado, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, é estreiteza, redução de espaço ou de tempo, carência, falta. E aí dentro desse segundo significado que o dicionário Aurélio dá para nós vamos desenrolar a live de hoje, né? Essa angústia que muita gente sente, pessoas que não têm falta material de nada, dizem, testemunham, eu tenho um vazio aqui dentro de mim que eu não sei explicar. Eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio aqui dentro de mim que eu não sei explicar. Eu sou alegre, a minha vida é boa, a minha vida é próspera, mas tem um vazio, um aperto, uma angústia aqui dentro do peito que eu não sei explicar. É de fato um estreitamento de caminho, é de fato uma carência, é de fato uma falta, né? Se eu pensar num relacionamento a dois, de casal, se não há atenção de um cônjuge para outro, é normal que haja uma carência ali de quem não está recebendo esse afeto, de quem não está recebendo um pouco de atenção. Quando eu penso em esse aperto que ninguém pode suprir, nem um casamento pode suprir, nem um filho pode suprir, nem uma prosperidade financeira pode suprir, eu entro no meu relacionamento, eu e Deus. Porque aí eu entendo, essa carência, ela é de Deus. Essa falta, ela é de Deus. Esse aperto é porque tem um espacinho aqui dentro de mim que não é cônjuge que vai suprir, que não é filho, que não é prosperidade material, não é prosperidade religiosa, não é religiosidade. Você pode ter sua função na igreja, você pode ter sua comunhão na igreja, você pode ter uma rotina religiosa, que esse aperto, se não for suprido por Deus, não adianta, ele vai existir. E aqui na live de hoje a gente vai entender que relacionamento é esse, eu e Deus, eu e igreja. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Religião não é a mesma coisa que Deus. E aí a gente vai esclarecer tudo isso aqui. E aí eu fui atrás de alguns textos bíblicos que pudessem explicar mais palpavelmente tudo que a gente tem. E o primeiro que eu achei aqui, na tradução da Bíblia Thompson,
diferente das outras traduções, eu vou explicar aqui, vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A primeira coisa que a gente precisa entender na live de hoje, nesse assunto de hoje, é que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. As outras traduções estão dizendo que Deus colocou o mundo no coração do homem, mas o mundo, essa palavra que origina o mundo aí é o mundo geral, né? A intenção de Deus de que o homem governasse sobre todas as coisas. Então é a mesma coisa. Mas quando eu pego a Bíblia Thompson, ela me dá uma clareza de entendimento, porque nós sabemos que quando traduz qualquer texto, a originalidade, a essência lá do texto original, muitas vezes é perdido. Então, Eclesiastes vai dizer assim, eu vou ler 2 versículos aqui, 10 e 11. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir, ou com ele os exercitar, que é uma tradução muito interessante. O nosso trabalho faz-nos exercitar sobre a vida. Por isso que conhecimento demais não serve de nada. Você pode ter conhecimento, mas se você não exercita, você não vive, então não adianta. Por exemplo, ontem eu fui levar minha menina na terapia, e enquanto eu estava lá, eu levei um livro para ler, um livro que eu estou lendo pela 3ª, 4ª, 5ª, sei lá quantas vezes eu já li, que é Uma Vida com Propósito. E aí pararam 3 pessoas ali na recepção aguardando, e eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu ignorava a conversa e eu continuava lendo o livro, ou eu participava daquela conversa ali, que estava muito interessante, muitas sementes sendo plantadas de um lado para o outro, e foi o que eu fiz. Para mim era muito mais produtivo me exercitar do que adquirir um pouco de conhecimento, né? Então é necessário. Provérbios vai falar que o entendido adquire habilidade. Então a pessoa que tem entendimento, ela precisa adquirir a habilidade. O divertimento, o lazer, ele é muito importante para que a gente adquira habilidade, né? Para que a gente adquira experiência, né? Tem um texto motivacional no YouTube que ele fala que o texto, que eu não sei nem se existe esse vídeo, mas eu assisti há muitos anos atrás, significa experiência. Então é a redação de um menino que passou em primeiro lugar no Enem, e o tema da redação que ele tinha que desmembrar ali, tinha que desenvolver ali, era: você tem experiência? E aí ele começa a fazer a redação dele está mais ou menos nesse sentido assim: um texto me pergunta, uma redação de uma prova me pergunta se eu tenho experiência. Eu corria quando eu era criança e eu machucava o meu joelho. Acontecia isso, isso, aquilo. Eu tomava puxão de orelha, tal, não sei o que, não sei o que. E ele vai falando coisas da vida, da rotina, e no final ele fala: como assim se eu tenho experiência? Eu tenho muita experiência, né? Então ele inverte o sentido ali, prova que ele é experiente porque ele vive, né? O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, ele vai te ensinar a viver. Leia, busque a palavra de Deus e leia, busque, entenda. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Você vai entender, aos poucos você vai entender. Busca mentores, fica aqui no Clube do Crescimento. A Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir alguém pregar um texto que você leu, você fala: eu já li sobre isso, olha, entendi, agora eu entendi. E assim vai, é crescer e buscar crescer. Então, versículo 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, vamos entender esse primeiro passo para a gente chegar lá no sentido da angústia. Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. Um homem que não busca Deus, que não tem relacionamento íntimo com Deus, ele normalmente tem medo de morrer. Por que ele tem medo de morrer? Porque ele não nasceu para isso, ele não foi criado para morrer. Nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos eternos. Então a eternidade está aqui dentro da gente, só que a gente precisa ir descobrindo tudo que realmente tem valor. O primeiro ponto para nós é que existe uma expectativa intrínseca lá dentro, que é inexplicável, que antes de você ouvir falar sobre isso, como você está ouvindo agora, você não tem esse entendimento. Que expectativa é essa? Da criatura se encontrar com o Criador. Então, dentro da criatura, e todos nós seres humanos somos criaturas de Deus, existe uma expectativa, uma ansiedade, uma agonia de que você encontre o seu Criador. Porque a sua essência, a minha essência, está em Deus, está no Criador.
O primeiro ponto que a gente precisa entender é esse. É religião isso? Não. Você não vai conseguir esse encontro na igreja evangélica, você não vai conseguir esse encontro na igreja católica, você não vai conseguir esse encontro no budismo, no espiritismo, no bandismo, você não vai conseguir esse encontro. Esse encontro é aqui dentro. Ele é único. Ele é único. Você não depende de ninguém para você viver esse encontro. Você depende só de você. E a Bíblia vem falando sempre que há dois caminhos. E a Bíblia vem falando também do livre-arbítrio. Então você precisa querer esse encontro. Você precisa ter consciência de que você, como criatura, você tem necessidade, você tem ansiedade de encontrar-se com o seu Criador. E você vai encontrar com o seu Criador em espírito, porque a Bíblia vai falar que Deus, ele é espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. Com o corpo, eu me relaciono com outros corpos, com as outras pessoas. A alma é onde está o sentimento, os sentimentos, as emoções. E o espírito é onde eu me relaciono com outros espíritos. Se Deus é espírito, eu vou relacionar com ele no meu espírito. Então é algo muito interior, muito íntimo, que o seu espírito ele precisa ser acordado, ele precisa ser alimentado. Se você não se alimentar, seu corpo morre. Se você não alimenta o seu espírito, não busca entendimento, não busca conhecimento, não conversa sobre Deus, não tem mentores sobre Deus, seu espírito está morto. Ele precisa ser avivado para que ele se relacione com outros espíritos, de preferência o espírito poderoso, glorioso de Deus. Então esse é o primeiro entendimento. Há uma ansiedade desesperadora da criatura se encontrar com seu Criador. Enquanto isso não acontece, essa pessoalidade sua não acontece, você vive uma angústia que você não sabe explicar, um vazio que você não sabe explicar, porque esse vazio ele só é preenchido, ele só é pleno quando esse acontecimento de fato acontece. Você está dizendo que eu não tenho Deus? Não estou dizendo que você não tem Deus. Eclesiastes vai falar que o sol nasce sobre todos, bons inclusive os maus. Eu não estou dizendo, jamais vou dizer que alguém não tem Deus. Jamais, eu não sou ninguém. Eu vou saber de mim. A Bíblia que eu estudo, o conhecimento que eu busco, a palavra que eu prego, ela é para mim em primeiro lugar. Eu só vou saber de mim. É impossível saber de mais alguém. Então é algo muito particular. Quando eu vou pensar nessa angústia, nesse estreitamento de relacionamento, esse estreitamento de sentimento, essa carência, essa falta, eu chego em outro texto bíblico que está lá em Mateus 13:14, que eu também quero ler para você, para a gente completar nosso raciocínio aqui. Que é Mateus 7, 13, 14, que diz assim. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Aqui eu tenho um contexto muito fácil de explicar. Qual é o contexto? Nós vamos rumo à multidão. Onde a multidão vai, a gente está. Então, se a multidão vive uma vida de correria de trabalho na nossa geração, é o que eu preciso buscar. Uma vida de muito trabalho, de muita correria. Se o fulano está construindo, está na moda construir, todo mundo constrói, eu vou construir. A gente é tendencioso a ir aonde a multidão vai, a fazer o que a multidão faz. Só que a multidão, infelizmente, ela vai pela porta larga, porque é mais fácil esse caminho. Se a multidão fosse pela porta estreita, todo mundo iria. Mas é uma minoria que entende essa porta estreita. No nosso estreitamento de sentimento, na nossa carência divina, na nossa falta divina, a gente é o que eu tenho falado sobre a dor. Você quer ser um vencedor? Cavuque a sua dor. Cavuca. Tem gente que não gosta de cavucar a dor para não expor as feridas. Você precisa expor as feridas para as feridas serem tratadas.
Então, você precisa ser cavucado. Isso só você permite. Só você pode permitir que as suas dores, que o seu interior seja exposto para que ele seja tratado. Você precisa admitir essa carência e transformar a sua mente, porque na rotina que você vive, de trabalho, de casa, lavar, passar, cozinhar, na rotina que você vive de escola, para lá e para cá, na rotina que você vive de zoar, de tirar onda, aqui você nunca vai encontrar a porta estreita. A porta estreita, ela tá no seu interior. E você ir além, cavucar essa angústia, colocar a sua cabeça para pensar: eu tenho uma angústia, eu tenho um vazio dentro de mim que eu não sei como resolver. Vai pesquisar, vai buscar, faz uma pergunta como a Emily fez semana passada. Vamos atrás de entender que angústia é essa para resolver essa angústia. Você entendeu que angústia é essa? Agora você precisa ir atrás de resolver essa angústia. É você e Deus. Não é você e a missa, não é você e o culto, não é você e o ritual. Não é você e Deus. É você se dispor a encontrar com o seu Criador. Como que eu faço isso? Buscando. Leia, a Bíblia é um livro de 2000 anos atrás. Como é que eu vou entender que um livro de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, de 5 anos atrás, de 100 anos atrás, vai me trazer uma verdade tão absoluta quanto um livro que sobrevive a 2000 anos atrás, transformando vidas? Você precisa expor isso, ir atrás disso. Ora, se encontra com Deus no seu quarto em particular. Olha, tem uma menina lá falando umas coisas no Instagram, fazendo umas lives lá que está embaralhando minha vida. Se o Senhor é um Deus vivo, me mostra. Me permite ter um encontro com o Senhor. Faça prova dele, na existência dele. Não seja ignorante, porque as próprias coisas criadas já provam a existência de Deus. Converse com ele. Ele é um pai. Ele é o maior exemplo de paternidade. Você é um filho dele. Você primeiro é uma criatura e você se relacionará como um filho se você se posicionar como um filho, chamando-o de pai, convidando-o como um pai, se abrindo para um pai, né? Então, a minoria das pessoas, elas entram pela porta estreita. E o caminho que você vai tomar consciência de que há uma porta estreita para entrar é você chegando nesse sentimento de angústia, você reconhecendo esse sentimento de angústia que significa um estreitamento de relacionamento lá dentro no seu interior. Nada vai preencher. Um sonho realizado não vai preencher. Um filho não vai preencher esse vazio, essa carência. Um cônjuge não vai preencher. Uma casa de milhões não vai preencher. Carros novos, nada vai preencher essa carência, porque é uma carência divina. E aí, 2 pontos aqui a gente já falou e nós vamos falar de 3 textos. Primeiro texto, recapitulando, nós entendemos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, se Deus colocou a eternidade no coração do homem, há uma angústia aqui dentro do homem para se encontrar com o seu Criador, criatura e Criador. Há uma ansiedade para que esse encontro aconteça. Eclesiastes 3, versículos 10 e 11. A gente pegou o texto onde Mateus, Jesus está ali no monte, né? Fala 3 capítulos maravilhosos, 5, 6 e 7. No capítulo 7, ele fala que há 2 portas, a larga e a estreita. E poucos são que entram pela porta estreita. E vou falar nessa geração de televisão, videogame, informática, Instagram demais, Facebook demais, menos ainda vão encontrar. Porque são produtos que te entregam tudo pronto, te impedem de pensar. Olha o comunismo aí. Te impedem de pensar. Só que tudo de Deus te faz pensar. Então, se você pensar nessa angústia, se você entender que essa angústia, ela é um estreitamento de sentimento, ela é uma carência divina, ela é uma falta divina, você entende que eu tenho essa carência, eu tenho esse estreitamento, eu tenho essa falta divina, eu preciso me encontrar com o meu Criador. Vá à luta. Se encontre, você e ele. Sem religião, você não precisa de nada.
precisa de você e da sua disposição. Ele está na expectativa de te encontrar, ele está te aguardando de braços abertos. E terceiro ponto aqui para nós, terceiro texto que a gente vai usar para explicar e confirmar tudo que eu estou falando aqui, está lá em Atos capítulo 10, um texto maravilhoso, uma história linda, que é a história de Cornélio. Cornélio, ele era um homem romano que servia a deuses pagãos. Com o tempo ele entendeu que aquilo ali não levava a nada, e aí ele foi para o judaísmo, a busca na expectativa de que ele como criatura se encontrasse com o seu Criador. E ali no judaísmo ele pegou alguns hábitos do judaísmo: oração, dar esmola, jejum. E aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 10, olha isso, vai dizer que Atos capítulo 10 vai dizer que Cornélio era um homem que jejuava, um homem que orava, um homem que dava esmola, um homem que era temente a Deus. E aí, numa tarde dessa, ele orando, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um anjo vindo e falando com ele que fosse até a Pedro. Pedro, um dos 12 lá escolhidos por Jesus. Aqui Jesus já está ressurreto, né? E Pedro está fazendo seu trabalho ali como discípulo, né? Pregando, fazendo todo o trabalho que ele precisava fazer ali após Jesus ressurreto. E aí Cornélio ele manda homens seus atrás de Pedro, caminho de 2 dias de viagem andando, atrás de Pedro para mandar chamar Pedro, porque o anjo na visão mandou chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro, ele tem uma visão. Por quê? Naquela época, a população era dividida mais ou menos da seguinte forma: os judeus e os estrangeiros, samaritanos, os outros povos, chamados gentios. Gentios eram aqueles povos que não pertenciam ao povo de Deus. Eu falei disso mais ou menos em outra live. Então os judeus que pertenciam, eram da descendência do povo de Deus, dos israelitas, ali dos hebreus, eles acreditavam que só a salvação era só para eles. E aí Pedro, nessa tarde, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de animais imundos descendo do céu e uma voz falando assim: Pedro, mata e come. E ele respondendo: de forma alguma, Senhor, eu vou matar e comer algo que é imundo. E aí essa visão acontece 3 vezes para Pedro. Depois que essa visão acontece 3 vezes e acaba, os homens de Cornélio chegam e falam assim: olha, Cornélio mandou te chamar, Cornélio teve uma visão de um anjo falando para ele para mandar te chamar e tal. E ali Pedro entendeu que Deus ele estava aberto também para os gentios, né? Ele até questionou um pouco ali, desentendeu um pouco ali, mas ele foi, porque em visão o anjo apareceu para ele falando assim: ó, vai, confirmando para ele, vai até Cornélio. E aí Pedro chega até Cornélio. Nesse momento, olha que interessante, a gente está falando de 2 coisas distintas: religiosidade, que eu vou ter, você vai ter. Eu escolhi um lugar para adorar a Deus, um templo para adorar a Deus, um lugar para aprender de Deus, eu escolhi, e você provavelmente tem, ou você precisa escolher um lugar. Então, nesse momento que Pedro chega, Cornélio vem de encontro a Pedro e o adora. E Pedro responde instantaneamente: levanta que eu também sou homem. Eu não sou digno de adoração. Digno de adoração é um só, que é Deus. E Pedro responde: levanta que eu também sou homem. Quando Pedro vê, tá cheio de gente. Cornélio chama os vizinhos, Cornélio chama os amigos, Cornélio chama os parentes. Cornélio era um homem que estava em busca do encontro, ele, criatura, e Deus, criador. Tanto é que ele mudou de religião ali, ele servia a deuses pagãos, foi para o judaísmo, e ali agora ele estava atrás de mais possibilidade que acontecesse esse encontro. Quando Pedro vê aquela multidão na expectativa de ouvi-lo, Pedro prega para aquelas pessoas estão ansiosas pela pregação de Pedro. Aquelas pessoas que estavam ali são as pessoas que Cornélio chamou e que vieram, que se interessaram por ouvir
o que Pedro tinha para falar. Então aí aqui a gente tem muitas coisas importantes para a gente destacar aqui nessa história de Cornélio. Eu quero só salientar que em Atos capítulo 11, versículo 13 e 14, há algo muito interessante, porque depois de Atos 10, Pedro vai contar para os outros discípulos o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E ele fala da seguinte forma: e ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Gente, aqui tem uma chave para nós. Aqui tem uma chave, mas uma chave muito grande para nós. Cornélio, ele servia a deuses pagãos, ou seja, ele tinha uma religião, mas ele não era salvo. Cornélio, na expectativa do encontro criador e criatura, ele foi para o judaísmo e ele praticou os hábitos do judaísmo. Oração, jejum, dava esmolas, mas ele não era salvo. Até que naquela busca incessante pelo Criador, pelo encontro Criador e criatura que Cornélio tinha ansiedade, a eternidade estava plantada no coração de Cornélio e aquilo inquietava ele. Cornélio foi além, ele recebeu uma visão, o anjo mandando ele buscar Pedro, ele buscou Pedro na hora, porque ele declarou que ele precisava de salvação. Então, nem o judaísmo trouxe salvação para Cornélio, nem servir a deuses pagãos trouxe salvação para Cornélio. Igreja, religião não salva ninguém. A Bíblia vai falar que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Olha que interessante. Mas o que significa igreja? Significa uma reunião de pessoas ali para falar da palavra de Deus. Então é importante, é uma bênção sobre você estar congregado numa religião. Como que eu escolho a religião? Primeiro, você buscando esse encontro, criador e criatura. Cornélio era incessante a busca dele para que a criatura que ele era se encontrasse com o Criador. A angústia que ele sentia, o vazio que ele sentia, que ele não sabia explicar, ele teve consciência de que estava relacionado à eternidade e ele tinha consciência de que ele precisava encontrar o seu Criador. Jejuar, orar incessantemente, dar esmolas, ser piedoso, ser temente a Deus, não o levava à salvação. Não levaria à salvação se ele não tivesse tido um encontro com Deus. E ali Pedro prega. Pedro conta para eles todo o projeto de Jesus de morrer na cruz por nós e de que fato aconteceu todo esse episódio. E as pessoas ali, muito interessante, nesse episódio, depois você lê lá Atos capítulo 10 inteiro, nesse episódio as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. O que é isso? É um encontro. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas é um encontro. E esse encontro aconteceu, esse milagre, esse sentimento de encontro criador e criatura aconteceu ainda quando Pedro estava começando o seu discurso. O que isso é interessante para nós? Quando você começar a sua jornada, Deus criador e você criatura, você vai ter experiências pessoais com Ele. Porque Ele vive, Ele não está morto no madeiro. Jesus vivo está. O que você precisa saber são simplesmente essas três coisas. Primeiro, a eternidade ela está plantada dentro de você. Você precisa cavucar o seu interior, porque há uma sede aí dentro, há um desejo aí dentro de que você, criatura, se encontre com o seu Criador. Você precisa saber que essa porta é estreita, essa rotina que você vive de trabalhar, cuidar de família, cuidar de mãe, cuidar de pai, correr para lá, correr para cá, essa é a porta larga. A porta estreita quase ninguém encontra. Porque você encontra ela quando você toma consciência
de que essa angústia que você sente dentro de você é um estreitamento de sentimento, é uma carência divina, é uma falta divina que só você pode abrir a porta para o Deus vivo, para você se relacionar face a face com Ele, para você ter um encontro criador-criatura. E terceiro ponto para nós importante hoje é que é você que vai dar acesso a esse Deus, e no começo desse acesso, no início dessa jornada com Deus, Ele já vai provar para você o quanto Ele te ama se relacionando com você. Quando você passar por essa porta estreita, quando você começar a cavucar, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo alguém, ou perguntando como a Emily perguntou, quando você começar a questionar conscientemente e buscar esse encontro interior da criatura que você é com o seu Criador, no começo disso você já vai ter experiências pessoais, únicas, você e Deus. Quando a semana passada foi feita essa pergunta, eu falei, eu vou passar uma semana de angústia para poder explicar isso melhor. E eu não passei uma semana de angústia, porque esse encontro criador e criatura eu vivia 21 anos atrás, quando eu intencionalmente provoquei um aborto. E foi muito sofrimento, porque eu me culpava por esse aborto, eu me angustiava e eu achava que eu não merecia mais Deus, eu, sem ter conhecimento de Deus, nunca ninguém tinha falado de Jesus, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas porque eu participava regularmente de uma congregação, eu acreditava que eu estava condenada, eu acreditava que eu não era merecedora, né, de Deus mais, de amigos, de alguém para casar. Então, ao cavucar isso, ao viver esse sofrimento, ao cavucar essa angústia, ao me condenar a essa angústia, Deus, ele teve misericórdia de mim e ele se apresentou a mim numa tarde, numa manhã que eu estava indo trabalhar e eu tinha chorado muito na noite anterior e questionado muito a Deus, porque estavam me levando para a igreja. Eu não queria, mas eu não tinha como falar não, porque as pessoas que estavam me levando, eu não queria contar para elas que eu tinha sofrido um aborto, né? A pessoa que me convidou, eu não contei para ela, eu não queria contar para ela, não mereço isso. Então eu fui indo, e eu fui ouvindo algumas coisas, ouvindo alguns louvores, e me chamando a atenção, e eu questionei a Deus um dia, que isso que eu estou ouvindo nessa igreja, que conteúdo é esse, que louvor é esse que está tentando me invadir, tentando entrar dentro de mim, me mostra, porque eu estou muito angustiada. E aí eu peguei o metrô, peguei o trem, no livro eu conto, assim que o livro for lançado, eu vou falar um pouquinho mais desse assunto, mas no caminho, eu indo no metrô, o metrô parou numa estação e alguém passou por mim e sussurrou um versículo no meu ouvido. E esse versículo foi Isaías 61, que fala assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ali foi o momento que eu tive um encontro. Eu, criatura, eu tive um encontro com o Criador. E eu falei, a glória do Senhor vai nascendo sobre mim. Há perdão para mim. Há solução para mim. E dali para frente foi só desenvolvendo em Deus, foi só crescendo em Deus. Vivi dores, vivi apertos, mas não era mais essa angústia, não era mais esse vazio. Quando eu vivi a dor do divórcio, doeu demais, dói demais. Mas eu já tinha tido uma experiência tão profunda com Deus, tão intensa, tão grande, que foi menos difícil de superar. Não foi mais fácil, essa palavra não existe. Mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que o meu Redentor vive. Então foi menos difícil de superar. Eu tô de pé e pode vir outra dor, porque enquanto Deus ele não desistir de mim, ele não vai desistir de mim e eu não vou desistir dele, eu vou superar as dores. Eu vou superar as dores rotineiras, eu vou superar as dores médias, as dores um pouquinho mais fortes, eu vou superar as dores grandes.
porque eu tive um encontro criador e criatura. Então você precisa ter consciência de que essa angústia, esse vazio que fica dentro de você, que você não consegue explicar, é uma carência divina, é uma falta divina. Você precisa ter um encontro, você e o Criador. Você não vai ter isso na igreja evangélica, você não vai ter isso na igreja católica, você não vai ter isso no espiritismo, no budismo, em nenhuma religião. Religião é o caminho que nós escolhemos para aprender de Deus. Aonde que você vai conhecer isso? Na sua busca pessoal com Deus, orando, falando com Ele, lendo a Bíblia, procurando alguém para ler a Bíblia junto com você. Eu sempre li a Bíblia junto com alguém. Hoje eu leio a Bíblia junto com a minha irmã. A gente pegou 3 capítulos por dia da Bíblia e ela lê lá na casa dela, eu leio na minha casa. Então a gente lê, às vezes a gente se encontra, a gente fala sobre algum texto que chamou atenção. Então tenha motivos para ler, para buscar. Tenha pessoas que vão segurar na tua mão e vão te levar. E busque no seu particular um encontro criador e criatura. Isso vai preencher, porque é o buraco que está aqui dentro, que só Deus preenche. Não tem mais nada. Não tem bem material, não tem família, não tem nada nessa terra que preenche, né? É aquele texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar? Nada? Em algum momento da sua vida nada vai te faltar? Existe algum momento da sua vida, algum momento da sua história que nada te faltou? Não existe. Existe. Sempre, em todo momento, a gente pode falar alguma coisa que nos falta. Então, que texto é esse de Salmo 23? É: o Senhor é meu pastor, eu estou satisfeito. Há uma plenitude aqui dentro de mim. Há um preenchimento, um enchimento que é tão bom, que é tão grande que nada me falta. Quando eu me converti, porque aprendendo a Bíblia eu escolhi o lugar que fosse mais compatível com a palavra que eu estava aprendendo, que no meu caso foi a igreja evangélica, era o que estava mais em coerência com aquilo que está nas Santas Escrituras. Eu fui correndo contar um casal de pastores que me levava para a igreja quando eu era criança. E ele me deu uma palavra que foi sabedoria, foi 100% sabedoria. Ele falou o seguinte: Iris, que bom, mas desejo do fundo do meu coração que os seus pais, que os seus irmãos, que os seus parentes, que os seus amigos, que todas as pessoas que você ama também aceitem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para usufruírem do bom dessa terra ainda nessa terra, para usufruírem da salvação ainda nessa terra. Porque quando a gente fala de eternidade, a gente tem a sensação de que eu vou ser salva, minha vida vai ser transformada só na eternidade. Vai ser muito transformada na eternidade. Mas você ainda pode usufruir da bênção da salvação ainda nessa terra, com conhecimento brilhante que é a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus, ela muda a nossa mentalidade, ela muda a nossa consciência. Então os problemas vão vir, as dores vão vir, as frustrações vão vir, mas não vão te abalar como antes, porque agora você começa a adquirir entendimento das coisas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais sobre alguma coisa? Eu teria mais 4 pontos aqui para falar. O conteúdo bíblico ele não se acaba, não se esgota, né? A respeito do discurso de Pedro ali para Cornélio, né? Existem 4 etapas ali do discurso de Pedro para Cornélio, mas a gente tem 15 minutinhos aqui ainda. Eu queria que, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, faça aí, para a gente poder se relacionar um pouco. Um ponto muito interessante aqui, se ninguém for falar nada, se alguém for falar, perguntar, eu paro, mas o que eu coloquei na minha anotação aqui é o privilégio e responsabilidade que é você ser uma pessoa que teve esse encontro criador e criatura. Porque, pensa bem, anjos, eles aparecem sim, eles falam sim, a gente ouve sim a voz de anjos, mas anjos não pregam como eu estou pregando aqui. Anjos não falam como você é capaz de falar.
Anjos não testemunham como você é capaz de testemunhar. Montanhas, aves, a criatura, todas as coisas que estão criadas, elas não são capazes de pregar como você é capaz de pregar. Deus, ele tem um propósito de reconciliar a humanidade com ele através de Cristo. E o meio dele de fazer isso somos nós. Nós que já tivemos um encontro criador e criatura. Então tem duas etapas aí dessa jornada aí de curar essa sua angústia para sempre e de você ter propósito com ela. A primeira é você desejar e você ir à luta com o que você tem. Deus vai te honrar porque Ele é Pai. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus sentimentos. Se você der espaço para Ele, Ele vai achar um espaço dentro de você por onde entrar e por onde te curar e por onde te preencher e por onde te fazer pleno, porque foi Ele que colocou a eternidade dentro de você, né? Foi Ele. Essa eternidade, ela vem dele. E em segundo, é você ser um instrumento vivo da palavra de Deus. Nós somos cartas vivas no projeto de Deus. Como? Pregando, falando do amor de Deus. Só assim, só falando da palavra, só usando a palavra? Não. Tomando escolhas no seu trabalho. Tem um pastor lá no Rio de Janeiro que ele testemunhou uma vez, ele trabalhava num banco. E o chefe dele falou... O telefone tocou, era pro chefe dele, e ele foi passar o telefone pro chefe dele, o chefe dele fez: fala que eu não tô aqui, fala que eu não tô aqui. Ele: não vou falar não, eu sou cristão, eu não minto. E ele: você vai ser demitido, que não sei o que, fala que eu não tô aqui. Ele: não vou falar. E passou o telefone pro chefe dele. E ele não temeu ser demitido. Então, postura, né? Há uma pessoa lá da academia que eu sou muito alegre. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bebida. Não é pecado beber. A embriaguez e o que vai vir dela é pecado, né? Iris, eu não preciso de beber, eu não sinto vontade de beber. Eu sou extremamente alegre, extremamente feliz sem beber. Não faz falta, não faz sentido para mim beber. Um gole de vinho. Pra mim não faz falta. Alguns médicos falam, beba um gole de vinho, um copo de vinho, faz bem pro intestino, pro estômago, sei lá por quê. Pra mim não tenho necessidade. E aí, lá na academia, eu sou meio palhaça, assim, meio brincalhona. Aí como é que chama a menina aqui? Que orienta a gente na academia? Esqueci. Instrutora? A instrutora não, mas tem uma palavra. Personal. A personal falou, você fuma um baseado, né? Fazendo palhaçada, né? Você fuma um baseado? Eu falei, não, eu sou crente de verdade. Aí ela: você tá brincando? Eu falei, sou. Mas eu falei tanto da Bíblia que ela ficou tonta. Sou apaixonada por ela é apaixonada por mim. E amo mesmo, e sei mesmo, e preciso aprender muito, e sou humildemente incapaz de vencer na vida sem Jesus. Incapaz. Mas eu sou extravagante na minha alegria, eu sou quem eu sou, eu sempre fui assim desde criança. E aí ela me fez essa pergunta. Uma outra experiência que eu tive foi num trabalho que eu passei 11 anos na empresa. E quando eu entrei, eu fui treinada ali para vendas, e a primeira rota que eu caí foi rota de hotéis e motéis. E eu falei, meu Deus, hotéis e motéis. Mas um trabalho super digno, nunca vi nada demais. Entrava pela porta dos fundos quando era motel, era super bem atendida, super bem respeitada. Só que eu queria sair daquela rota, porque eu queria sair, eu não queria ficar naquela rota. E aí, 5 anos depois, eu fiz um teste para supervisão e o meu chefe, ele me perguntou o seguinte: Iris, eu só tenho uma questão a seu respeito. A vaga é sua, mas eu só tenho uma questão a seu respeito. Por que você quis sair da rota de hotéis e motéis lá 5 anos atrás, quando você entrou na empresa? Por causa de religião? Eu vibrei com aquela pergunta. Eu vibrei, porque a minha vida, a minha rotina mostrou para ele que eu era uma pessoa cristã, que eu era uma pessoa de caráter, de índole positiva. Eu por dentro, eu pulei de alegria. Aquele dia eu ganhei o dia naquela pergunta dele, né?
E certamente, se eu tivesse passado mais tempo com aquela personal lá, para ela perguntar, ela não perguntaria mais, porque ela conheceria a minha rotina melhor. Foi no início, né? Foi no início da academia, poucas semanas de academia, que ela me perguntou isso, que ela fazia palhaçada, gritava, ela me enchia de peso. E ela, você fuma baseado? Fuma não? Eu falei, não, você não sabe de nada. Eu tive um encontro criador e criatura. Eu tive um encontro muito grande, muito intenso, criador e criatura. Então, que você tenha humildemente consciência de que se você tem essa angústia, você precisa cavucar e ir à luta. Não vá a nenhuma religião. Não é lá que você vai resolver esse encontro criador e criatura. É você consigo mesmo. É você conversando com o Pai sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre o que aquela menina baixinha está falando lá no Clube do Crescimento. Ela está falando que angústia é isso. Ela está falando que essa angústia que eu sinto, esse vazio que eu sinto é carência divina. Me mostra, Senhor, se é. Fala comigo. Se está faltando um preenchimento aqui, uma história pessoal, minha e sua. E ponto. E ponto. Um conteúdo, talvez uma das melhores lives aqui que eu já fiz. Um conteúdo extremamente raro no que diz sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus é rara e os tesouros estão escondidos de propósito pelo Senhor, para que você vá atrás desses tesouros escondidos. E bom falar dessa palavra raro, porque você não é raro. Se você fosse raro, teria vários de você, porque o diamante ele é raro, ele é encontrado em vários lugares. Você é único. Busque essa unidade, busque essa peculiaridade com seu relacionamento com o Pai. E aí, nisso você vai encontrar o melhor lugar para você congregar, para você estar ouvindo a palavra de Deus, independente de religião, independente do que você viveu até aqui, independente das tradições que você aprendeu até aqui. Você vai saber qual é o melhor lugar de você ouvir a palavra de Deus. E ainda assim, independente de estar enquadrado numa igreja, com um líder religioso te ensinando, você vai entender que vida com Deus é uma coisa. Você fazer parte de uma religião é outra. É outra, porque a sua história com Deus, ela vai se formar você e Deus. Você precisa buscar Deus todo dia, orar todo dia. E orar, no que eu falo, no que diz sentido, entregar o seu coração para Deus. Você precisa orar todo dia, você precisa jejuar, buscando consagração, buscando intimidade. Você precisa ter essas práticas sim, mas você e Deus, isso não depende de religião. A religião não vai te colocar para orar, a religião não vai te colocar para jejuar, a religião não vai te colocar num lugar aqui, você e Deus. Vem Deus, vem fulano. Não é a religião. Tá joia, gente? Então, ficamos por aqui. A nossa próxima live vai ser no sábado, às 21 horas da noite, quando a gente vai falar continuar na série Empreendedor. Você é um empreendedor. A característica do empreendedor que a gente vai tratar nesse próximo sábado é correr riscos. Na segunda-feira, a gente vai falar de mais um personagem bíblico, sua jornada e suas dores. Traga caderno, traga caneta, traga amigos, traga vizinhos, traga parentes, assim como Cornélio trouxe um monte de gente para ouvir Pedro ali e entender mais o que é salvação. Vamos à luta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tem mais novidade vindo por aí, a gente vai avisando, fica por perto e tamo junto. Um abração, bom final de semana para vocês.